Dando sequência ao desenvolvimento, a gente precisa agora que o nosso formulário de envio de mensagens funcione. Então a gente pode perceber que a nossa action direciona os dados enviados pelo esse formulário para o barra, que representa o próprio localhost. Tanto que se eu clicar aqui no botão enviar, percebo que ele fica na mesma página. Feito isso, a gente pode salvar e testar o nosso código para ver se realmente ele insere no arquivo. Então, se a gente visualizar que a gente tem duas entradas no arquivo, conforme tem duas entradas que são apresentadas. Então, vamos tentar enviar uma nova entrada. Oi. E aí deu um erro. E ele deu um erro de permissão, dizendo que a gente não tem permissão para escrever nesse arquivo. Vamos dar uma olhada nessas permissões desse arquivo. Então, vou usar o ls-la database chat e ele vai mostrar que quem tem permissão é o grupo e o dono do arquivo, mas os outros não têm permissão de escrita. Então, através dessa listagem, percebe que só o proprietário pode ler e escrever, o grupo do proprietário pode ler e escrever, e os outros só podem ler. Por isso que a gente conseguiu ler, mas agora na hora de escrever a gente não conseguiu. Então a gente vai fazer um segamod 666 em database chat.txt para que os outros também consigam escrever neste arquivo. Feito isso, a gente vai testar novamente nossa aplicação. Vou colocar aqui o texto olá e fazer o envio dele. E percebam que ele apareceu agora na nossa listagem. E se a gente olhar o nosso arquivo, chat.txt, o olá está lá. Então a gente conseguiu escrever a mensagem no nosso arquivo. Revisando o que a gente fez nessa aula, pessoal, a gente configurou, ou melhor, revisando o que a gente fez de PHP nessa aula, né, porque a gente configurou toda a estrutura da nossa aplicação, do servidor Nginx, a configuração do servidor virtual Nginx, mas exclusivamente aqui de PHP, a gente aprendeu aqui sobre o server, que tem informações sobre a request, e uma delas é o request method. A gente tem dois tipos de request que podem ser enviados pelo HTML, que é o get e o post. O get para recuperar os dados, o post para inserir dados. Posteriormente a gente vai aprender outros também, como o put, o pat e o delete. Mas por enquanto esses dois são suficientes. A gente aprendeu a usar o file para ler as informações de um arquivo e colocá-lo numa array, ignorando a quebra de linha, ou seja, a quebra de linha não vai como um texto para cada elemento da array. Aí a gente aprendeu a escrever no arquivo no modo append para incluir novas informações nesse arquivo. Também aprendemos a usar o for each integrado ao HTML através de um escopo diferente, ou seja, um escopo que não usa aspas duplas, mas sim usa dois pontos, e o end for each é onde termina o for each. Isso facilita a escrita do nosso for each juntamente com o código HTML. Neste exemplo seria isso, pessoal. Como exercício, vocês podem fazer a validação para não enviar mensagens vazias, porque se eu enviar uma mensagem vazia, ele vai escrever. Então, seria interessante fazer uma validação para evitar que mensagens vazias sejam enviadas, né, não validadas, ou seja, elas devem ser validadas. Outro problema que tem aqui é que, por exemplo, se eu envio uma mensagem e dar um Ctrl F5, ainda eu tenho o reenvio da mensagem. Né? Então seria interessante a gente fazer um certo redirect. Até vou fazer aqui, acessando o header. E aí a gente coloca o location, dois pontos, e eu vou redirecionar após salvar a mensagem. Vou redirecionar para onde? Para o próprio caminho, ou próprio localhost, né? Para o próprio root a gente fazer esse redirect. Né?
E aí vamos ver se isso funciona. Aqui acho que é location com M maiúsculo. Vamos lá. Então aqui, ó, percebam que o F5 ele tenta fazer o resubmit do post. Vamos enviar uma nova mensagem chamada olá. E agora se eu der um Ctrl F5, ele apenas atualiza. Então deixa o nosso sistema um pouco melhorado. Então como exercício para vocês desse exemplo é, além de reproduzir todo ele, né, é fazer a validação da mensagem para não salvar a mensagem caso ela seja vazia. Obrigado aí, pessoal, pela atenção e até a próxima videoaula.